Olá, pessoal! Bem-vindos à Prova Paulista, terceiro bimestre, Geografia, simulado. Questão 1. Qual o objetivo da demografia? A. Estudar a dinâmica populacional das espécies animais. B. Compreender as causas e consequências da poluição atmosférica. C. Analisar a evolução da tecnologia ao longo da história. D. Investigar o comportamento das pessoas em relação ao consumo de alimentos. E. Estudar a dinâmica populacional, distribuição e evolução das populações humanas e suas interações com fatores econômicos, sociais, culturais e políticos. Questão 1. Resposta correta, letra E. Estudar a dinâmica populacional, distribuição e evolução das populações humanas e suas interações com fatores econômicos, sociais, culturais e políticos. UP 2021. Exposta em 1798, foi a primeira teoria demográfica de grande repercussão nos meios acadêmicos, políticos e econômicos, e até hoje é a mais popular de todas, apesar das falhas que apresenta. Preocupado com os problemas socioeconômicos, desemprego, fome, êxito rural, rápido aumento populacional, decorrente da Revolução Industrial e que afeta seriamente a Inglaterra, o seu autor expôs a famosa teoria a respeito do crescimento demográfico, de ensino desdobrá-lo em ciclos, e que os autores do texto se referem a. Teoria malthusiana. B. Teoria marxista do crescimento populacional. C. Teoria do ecodesenvolvimento populacional. D. Teoria do desemprego do crescimento populacional. Ou E. Teoria do Moore do êxito rural. Questão 3. Qual foi a principal crítica à teoria malthusiana e por que ela era considerada problemática? A. O fato de que a teoria não levava em conta questões como a distribuição desigual de recursos e o impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente. B. O fato de que a teoria não considerava a desigualdade social e econômica, além de defender a restrição de famílias pobres, enquanto as elites continuavam tendo filhos. C. O fato de que a teoria não considerava a escassez de energia, de água e de outros recursos naturais, além da limitação de alimentos. D de dado. O fato de que a teoria não levava em conta a evolução dos mercados consumidores e as mudanças na oferta e na demanda da mão de obra. Questão 3. Resposta B. O fato de que a teoria não considerava a desigualdade social e econômica, além de defender a restrição das famílias mais pobres, enquanto as elites continuavam tendo filhos. Questão 4. Qual a diferença entre população absoluta e população relativa? A. População absoluta é a quantidade de habitantes em relação à área do território em que vivem, enquanto população relativa é o número total de pessoas que vivem em determinado lugar. B. População relativa é o número total de pessoas que vivem em determinado lugar, enquanto população absoluta é a quantidade de habitantes em relação à área do território em que vivem. C. População relativa é a quantidade de habitantes em relação à área do território em que vivem, enquanto população absoluta é o número total de pessoas que vivem em determinado lugar. Questão 4. Resposta correta C. População relativa é a quantidade de habitantes em relação à área do território em que vivem, enquanto população absoluta é o número total de pessoas que vivem em determinado lugar. Questão 5. Qual alternativa apresenta corretamente uma crítica à teoria de Malthus? A.
A defesa da diminuição de programas assistencialistas para desincentivar a natalidade. B. A realização de pesquisas que defendiam a adoção de medicamentos contraceptivos. C. A inobservância dos índices de crescimento da população urbana em relação à rural. D de dado. A ausência do conceito de sustentabilidade na análise da dinâmica demográfica local. Questão 5. Resposta correta A. A defesa da diminuição de programas assistencialistas para desincentivar a natalidade. Questão 5. Explicação. A teoria malthusiana incentiva a adoção de políticas de controle populacional. Porém, essas medidas apresentam, no geral, visões preconceituosas sobre a sociedade e seus indivíduos. A diminuição de programas de apoio social para as famílias mais pobres, por exemplo, era defendida pelos malthusianos, uma vez que, na visão deles, a ajuda governamental aos mais necessitados resultava em um incentivo à natalidade. Questão 6. O que é crescimento vegetativo? A. É a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes de uma população? B. O crescimento vegetativo é a variação total do número de habitantes em uma determinada região? C. O crescimento vegetativo é a quantidade de habitantes em relação à área do território em que vivem? Questão 6. Resposta correta A. É a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes de uma população. Questão 7. Quais são os desafios que impedem o Brasil de ser considerado uma potência mundial? A. Forças cultural, política e ambiental. B. Forças militar, tecnológica e cultural. C. População numerosa, recursos naturais e biodiversidade. D. Desigualdade social e econômica, infraestrutura inadequada, corrupção e governança, educação e qualificação profissional e sustentabilidade ambiental. Questão 7. Resposta correta D. Desigualdade social e econômica, infraestrutura inadequada, corrupção e governança, educação e qualificação profissional e sustentabilidade ambiental. Questão 8. Como a expectativa de vida pode influenciar as decisões que afetam as políticas públicas e a população? A. Maior necessidade de investimentos em saúde e previdência social. B. Necessidade de adaptação no mercado de trabalho. C. Maior demanda por serviços de educação. Oito. Resposta correta A. Maior necessidade de investimento em saúde e previdência social. Questão 9. Quais são os principais fatores que influenciaram a redução da taxa de natalidade no Brasil? A. Uso de usos contraceptivos. B. Urbanização. C. Aumento da participação feminina no mercado de trabalho. D. Adiamento da maternidade. E. Todas as alternativas estão corretas. Questão 9. Resposta: todas as alternativas estão corretas, na letra E. Explicação da questão 9. A redução da taxa de natalidade no Brasil está relacionada a diversos fatores, tais como o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, o uso de métodos contraceptivos, o adiamento da maternidade, a urbanização e a busca por melhores condições socioeconômicas. Questão 10. A ilha de calor é um evento climático de origem antrópica marcado pela A. Ampliação de fenômenos do clima somente de origem natural. B.
Precipitação de chuvas com alta carga de poluentes químicos. C. Concentração de poluentes causado por energias renováveis. D. Formação de grandes áreas de instabilidade nas áreas urbanas. E. Elevação da temperatura ocasionada pelo adensamento urbano. Questão 10. Resposta correta E. Elevação da temperatura ocasionada pelo adensamento urbano. Comente aqui no canal quantas questões você acertou. Você foi bem? E se inscreva no canal. Obrigada.